A imaturidade espiritual dos coríntios é o tema dessa videoaula da lição 6, classe de jovens da escola dominical. Como vocês estão? Paz de Cristo, eu sou o Diácono Denis Pereira e nós estamos aqui para te apoiar com estas videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Todas as semanas, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, lápis e caneta para fazer algumas anotações. Eu sou o Diácono Denis Pereira, este é o meu canal e é um prazer ter você por aqui. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. É muito importante você deixar o seu comentário também. O seu comentário mostra ao YouTube a importância do nosso trabalho e o YouTube entrega o nosso conteúdo para muito mais pessoas. É assim que funciona no YouTube. Quando você curte, compartilha, comenta, o YouTube entrega para mais pessoas. Faça como a irmã Miriam Ferreira, que esteve aqui comentando nosso vídeo. Faça como Lucas de Carvalho, que comentou também aqui. E muitas pessoas, não dá para a gente ler aqui os comentários, mas Ellen Cristina, Luciane Rocha, Jane Barros da Silva, Tamires Procópio, muitas pessoas. Comente aqui, que eu cito aqui alguns nomes durante a nossa introdução. Vamos então à lição 6 da Escola Dominical, mas antes, roda a vinheta. A imaturidade espiritual dos coríntios. O texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Nós vamos analisar aqui hoje esta questão da igreja dos coríntios, da igreja de Corinto, e essa questão da imaturidade espiritual e qual o efeito dela sobre a vida da igreja. A igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo. No entanto, algumas pessoas da igreja de Corinto estavam vendo na contramão desse propósito divino. Esse é o propósito da igreja. Eu estive ministrando no último sábado para jovens, dizendo que todos nós somos chamados com uma missão, um propósito. Qual é o propósito? Expandir o reino, pregar o evangelho, revelar Cristo ao mundo. Marcos 16:15, 1 Pedro 2:9. Esse é o propósito, essa é a missão da igreja. Mas nós vamos ver aqui que esta imaturidade impedia o crescimento e o avanço da obra de Cristo, prejudicando a comunhão com o Senhor e também entre os irmãos. Então, a imaturidade não é uma coisa boa e vale a pena lembrar que nós estamos falando da imaturidade de uma igreja que, aos olhos de muitos, ela é considerada uma igreja super espiritual por ter todos os dons, por sobejar nos dons, na verdade, por transbordar nos dons espirituais, mas ela é considerada uma igreja carnal, imatura e infantil. Olha só que coisa. Tópico 1. Os coríntios eram imaturos à vida cristã. Os cristãos coríntios, lá da igreja de Corinto, ainda eram carnais. Eles tinham pouco tempo de conversão. Saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo não haviam saído deles. A expansão da igreja de Corinto e de toda a igreja naquela época, a expansão foi muito rápida mesmo, não é? E os desejos carnais ainda dominavam as suas vidas. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e por isso tinham uma fé exclusiva, fechada e egoísta, uma fé frágil. E Paulo vai então exortar que eles deixassem a infantilidade espiritual, alcançando a maturidade. É muito interessante isso. Paulo percebe um desvio doutrinário, vamos dizer assim, da igreja de Corinto. Ele percebe algo que precisava ser melhorado e ele então atua aqui como um pedagogo. Ele atua aqui como um professor. É muito lindo isso que Paulo faz, ou seja, nós não podemos pegar uma pessoa que está cometendo um erro e falar com ela sem termos a nítida intenção de ajudá-la a continuar caminhando.
não é? Se a correção não for aplicada corretamente, ela faz a pessoa parar de caminhar. E a ideia de Paulo não é essa, é corrigir para que a igreja avançasse, para que a igreja crescesse. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Pedro vai usar essa figura de criança no sentido positivo, lá em 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, no aspecto da igreja de Corinto, ser criança aqui era ruim, por quê? Porque era uma infantilidade que impedia o crescimento por estarem muito ligados aos comportamentos da vida passada. Mas, por outro lado, Pedro apresenta que tipo de criança nós devemos ser. Aquelas que desejam o puro leite que produz crescimento. Como eu tenho dito aqui, a vida espiritual não é estática, ela é dinâmica. É como a nossa vida. É um bebezinho, começa a engatinhar, começa a se levantar, dar os primeiros passos e ganhar desenvolvimento, maturidade e independência. Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, alimentar-se da palavra de Deus. E Jesus também vai mostrar aí a importância da simplicidade, da humildade de uma criança. Agora, a comparação que Paulo faz da igreja de Corinto com uma criança é no sentido negativo, no sentido da sua incapacidade de compreender. De propósito, eles não queriam compreender, eles não estavam preocupados em compreender o verdadeiro evangelho e por isso não havia crescimento. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. O alimento sólido é somente para os adultos que têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. E o grande problema é que os coríntios se achavam adultos e prontos, mas estavam equivocados. Eles achavam que eram maduros, mas eles ainda eram crianças infantis. Uma coisa que Paulo deixa claro aqui para nós é que muitas vezes é preciso mostrar às pessoas o verdadeiro estágio espiritual em que elas se encontram. Alguém que não cresce espiritualmente, alguém que não muda de comportamento, ele ainda é uma criança espiritual. Agora, tem aquela criança espiritual que começou na caminhada, que está no início da jornada. O problema são as crianças espirituais que já estão caminhando há muito tempo, mas nunca crescem. São crianças subdesenvolvidas espiritualmente falando. Estas precisam ser encorajadas a procurar o verdadeiro crescimento, o verdadeiro alimento sólido, para que então tenham de fato maturidade espiritual, crescimento espiritual, para de fato serem desenvolvidos espirituais. Ou seja, os coríntios achavam que eram adultos, mas eles não eram, porque o comportamento deles, não digo de todos, não vamos generalizar, essa não é a ideia, mas o comportamento destes a quem se destina a carta era um comportamento infantil e por isso com resquícios de moralidade e de muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Aqui tem um ponto importante: pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas. Sinal de que alguém tem maturidade espiritual, ela suporta a correção, Hebreus 12. Se não suporta a correção, não gosta de ser corrigido, enfim. Ou seja, os imaturos só andam ao lado de bajuladores. As pessoas maduras, elas gostam dos críticos. Elas procuram quem os corrige. Por quê? Porque na correção há crescimento. Aleluia! Tópico 2. O que nos impede ou o que pode nos impedir de crescer na fé? Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante. Comente esta aula também. Isso mostra para nós também a importância e relevância do nosso trabalho e, claro, para o YouTube entregar para mais pessoas.
O que pode nos impedir de crescer na fé? Alimentar o sentimento de inveja. Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. A inveja produz contendas e dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os membros da igreja em Coríntios. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Não é? Então, são pessoas que vivem em função dos outros, desejam o sucesso dos outros. Na nossa linguagem cristã, querem chegar onde o outro chegou, mas não querem pagar o preço que ele pagou. Será que existe inveja entre nós? Será que existe inveja entre os cristãos? O que pode nos impedir o crescimento na fé? A promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Elas podem ser suscitadas pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, todos presentes na igreja. Afinal de contas, nós todos estamos em tratamentos. Então é preciso nós termos muito cuidado, porque estamos vivendo um ambiente em que muitas vezes as contendas e divisões com as redes sociais, elas acabam ganhando muita publicidade e provocando escândalos. Nós precisamos ter muito cuidado, tá? Então, uma igreja, uma comunidade ou uma pessoa que se presta a esse tipo de comportamento é imaturo. E esse comportamento impede o crescimento da igreja. Olha que coisa, impede o nosso crescimento pessoal e também impede o crescimento da igreja, ainda que da comunidade local, impede o crescimento da igreja. Tá? E por quê? Porque é um comportamento de criança, de pessoas imaturas. E o que pode impedir é a falta de unidade. Também numa igreja carnal, de pessoas imaturas, pessoas dominadas por inveja, por ambição, por desejos desenfreados, como é que tem unidade uma igreja dessa? Paulo via cada pessoa como uma parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso ele partia do pessoal para o comunitário. Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões e enfraqueciam a unidade fraternal. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como só corpo para a superação das divisões e partidarismos. Nós precisamos nos lembrar que nós somos um só corpo. E qualquer coisa que eu faça que quebre a comunhão, que quebre a unidade desse corpo, eu não estou contribuindo para o corpo. Pelo contrário, eu estou prejudicando o todo, o corpo. Não tem essa de que é minha vida, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu faço. Isso é linguagem mundana, isso é linguagem humana, né? Linguagem de coisas naturais. Agora, quando nós pensamos como igreja, e devemos pensar como igreja, já que fazemos parte dela, devemos pensar no todo, no coletivo, na igreja, no corpo, no templo, como um todo. Havia ali partidarismos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo vai quebrar isso no meio e dizer, ainda bem que eu batizei poucos de vocês, mas quem é que morreu por vocês? Foi eu, foi Apolo, quem foi que morreu? Então, todos nós somos de Cristo e servimos a Cristo, servindo uns aos outros. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer coisa que prejudique o corpo, porque a unidade promove o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. A igreja precisa caminhar unida, com um só propósito. Eu gosto muito de Atos 2, porque a igreja se reuniu ali, 120 pessoas no cenáculo, com um propósito, buscar o revestimento de poder prometidos por Jesus. Todas as vezes, guarda isso, todas as vezes que a igreja caminha num propósito, o poder de Deus se manifesta, a igreja cresce e pessoas são alcançadas. Eu gosto de João, capítulo 17, isso não me falha aqui a memória, vamos conferir aqui. João 17, 21, é um texto que eu acho extraordinário. Olha o 20, eu não rogo somente por estes, não é os seus discípulos ali, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Está falando de quem? Está falando de nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja
é um dos maiores elementos de evangelização. Quando o mundo olha para a igreja e vê uma igreja unida, uma igreja com um propósito, o mundo percebe que há algo diferente ali e se sente atraído pelo Evangelho de Cristo. Terceiro tópico, o perigo da estagnação na fé. Substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna, que é Cristo. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. O que Paulo combate em Corinto é o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos, não é? Então, alguns membros erroneamente utilizavam ensinos e preceitos fundamentados. Vê se você consegue olhar para os nossos dias de hoje e perceber alguma coisa disso aqui, ó. Ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular, que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. O que deve dominar a igreja, o que deve guiar a igreja é a palavra de Deus. Os conceitos mundanos devem ficar no mundo. Eles não devem guiar a igreja. Eles não devem, porque cada um de nós temos participação nesse edifício. E se a minha contribuição para este edifício não for uma contribuição saudável, eu prejudico o crescimento desse edifício chamado igreja. Às vezes com uma boa intenção, mas existem muitos conceitos que são seculares, mundanos e diabólicos. Eu lembro que há muito tempo a gente imaginava que conceitos mundanos, que mundanismo tinha a ver necessariamente, por exemplo, com roupa. Mas eu tenho olhado ultimamente que vai além disso. A grande batalha de Satanás é com a nossa mente. E muitos conceitos mundanos têm entrado dentro da igreja. Hoje quase não se fala mais sobre pureza sexual para os jovens. E aí a gente escuta pessoas reverberando. Porque isso não tem mais. Esse negócio de jovem casar virgem, isso não tem mais. Isso não tem mais no mundo. O jovem cristão continua precisando aprender sobre pureza sexual. Pureza sexual que para o mundo é um motivo de chacota, de deboche, para Deus é um motivo de honra. E nós precisamos falar para os jovens. Não é? O adultério que para o mundo, até estava agora no TikTok e passou uma música e a letra da música diz assim: se tem sentimento, não é adultério, né? E a pessoa que gravou o TikTok completa dizendo: olha o que o diabo está dizendo. Ó. E muitas vezes dentro da igreja o conceito de adultério deixou de ser, porque para a sociedade também deixou de ser algo repulsivo e passou a ser algo até meio que aceitável, não é? O divórcio e tal. E esses conceitos vão entrando dentro da igreja. O conceito de feminismo, com igrejas, pasmem, com igrejas tendo eventos para falar sobre empoderamento feminino, ou seja, a igreja que mais deveria fortalecer a fé do seu povo e fortalecer as famílias, ela contribui para a ruptura disso ao colocar temas como empoderamento feminino. A igreja que mais deveria trabalhar com os homens, para que os homens se tornassem, tivesse uma mentalidade bíblica sobre o que é ser homem. Ela não faz isso e conceitos mundanos vão entrando dentro da igreja. E às vezes bem intencionados, como é a questão do empoderamento feminino, mas está errado de acordo com a palavra de Deus. A balança é uma só para os dois. É preciso ensinar os dois. É preciso ensinar o homem a ser um homem bíblico, a mulher ser uma mulher bíblica e vai ficar tudo equilibrado. Mas conceitos mundanos vão entrando dentro da igreja e aí a gente percebe cada vez mais uma família cada vez mais corroída, não é? Exatamente por esses conceitos mundanos. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas terão de prestar contas de suas obras diante de Deus. Provavelmente ele traz a lembrança desse dia porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse, não é? Então, nós precisamos ter isso muito em mente, que haverá um dia de julgamento. Haverá um dia em que todos seremos colocados diante de Deus e Ele, como juiz, irá nos julgar. E nós precisamos ter isso em mente. Falando sempre para jovens,
nesse tempo que nós vivemos, onde tudo é liberado, e aquilo que não é liberado, mas também não é, né, a gente evita falar. Mas eu gosto muito de Eclesiastes. Capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isto, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Traduzindo, faça o que você quer, mas saiba que haverá um dia de prestação de contas. Isso não pode ser descartado. Haverá um dia de prestação de contas para todas as pessoas. O perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que tinham de si mesmos. Paulo os adverte para não serem sábios aos próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. O problema aqui não é a capacidade intelectual e cultura, mas em usá-los para sobrepor o próximo. É confiar na própria sabedoria, é confiar na própria intelectualidade. Eu vejo muitas vezes com preocupação um movimento no nosso meio, muitas vezes onde para se assumir um departamento tem se levado em conta a autoridade intelectual das pessoas. Eu quero dizer aqui que no reino de Deus não funciona assim. Deus usa capacitados. Não está na Bíblia que Deus não usa os capacitados, capacita os escolhidos, não. Daniel e seus amigos eram extremamente capacitados. Paulo, extremamente capacitado. Lucas, extremamente capacitado. Pessoas capacitadas, e a capacidade, as habilidades que eles tinham, Deus usou para o seu nome ser glorificado. Eu acredito nisso, mas no reino de Deus, capacidade intelectual precisa andar junto com a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não vem de academia, não vem de faculdade, ela vem de vida com Deus, ela vem de experiência com Deus e ela vem da convicção do seu chamado. Ou seja, a capacidade intelectual não deve ser o motivo final e conclusivo para que alguém faça algo, assuma algo. Não. Isso muitas vezes coloca pessoas erradas no lugar certo. E às vezes tem alguém que não tem tanta capacidade intelectual, mas tem vida com Deus, tem experiência com Deus e tem o chamado para aquela área. A gente precisa pensar nisso. Se a capacidade intelectual, fala para mim aí nos comentários, responde aí. Será que a capacidade intelectual deve ser o motivo de alguém ser colocado em um departamento para liderar alguma coisa na igreja? Ou isso deve ser um motivo a mais para alguém que já demonstra na sua vida com Deus, na sua experiência cristã, que tem esse chamado, e a capacidade intelectual vem para fortalecer isso, ela vem para somar e não para ser a motivação. Você está me entendendo? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Eles confiavam na sua própria sabedoria, eles não se preocupavam muito com outras coisas, não. Essa turma aqui, esse grupo aqui de pessoas, eles acreditavam na sua própria sabedoria, na sua intelectualidade, um pensamento mundano que tinha lá dos filósofos e tal, e eles pensavam que com Deus era assim também, mas para Deus isso aqui não é o tão importante. A nossa sabedoria, a nossa intelectualidade, ela é para somar no reino e não para nos tornar cheios de vanglória e nos tornar facciosos ou para nos tornar orgulhosos, achando que pela nossa capacidade é que nós conseguiremos avançar com o reino de Deus. Amém, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Desejo a todos uma ótima semana. Não perca a oportunidade de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe.